E olha só, os produtores de morango aqui do Distrito Federal já iniciaram a colheita da primeira floração, considerada a melhor, por produzir os maiores frutos. O alto custo do dólar tem dificultado a importação de mudas de morango, mas alguns produtores investem em variedades que se adequam ao solo, como a variedade Camarosa. Segundo a Emater, a produção do DF para este ano está prevista em quase 6 toneladas da fruta. O morango está robusto, é de encher os olhos. E o Cristiano, animado com a safra, até aumentou a área de produção em mais 1 hectare. Assim, antes, vamos supor que eu colhia nas mudas de fora, vamos botar aí 600 gramas por pé, uma safra toda. Hoje eu colho uma caixa, que é 1,2 kg, 1 kg, durante a safra. Então aumentou quase que 50%, né? Agora, a lavoura, que fica na região de Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília, ocupa uma área de 6 hectares e é famosa pela qualidade dos morangos que produz. Mas esse aumento de produção na pandemia só foi possível porque o Cristiano começou a cultivar a própria muda da variedade Camarosa. Com isso, ele conseguiu diminuir o custo de produção e as perdas na lavoura, porque as mudas que vinham de São Paulo chegavam com uma qualidade não muito boa e o produtor ainda tinha uma perda de até 50% delas. Hoje ele consegue plantar 330 mil pés de morango com perda de apenas 1%. E a expectativa esse ano é colher 330 toneladas de morango nas 2 floradas. As outras mudas não saem igual o Camarosa. Aí ela dá um fruto mais resistente, né? Que a gente manda para fora, não dá problema. Mais colorido, aquele vermelho, mais vermelho mesmo. E mais robusto, né? Fruto bastante bonito. O cultivo de mudas não é comum na região. Por enquanto, Cristiano é o único por aqui a desenvolver a própria muda. Ele conseguiu produzir 1 milhão delas, sendo que 670 foram negociadas com outros agricultores. Porque a gente tinha muito problema com as mudas que vinham de fora. Muitas mudas vinham doentias, morriam, a gente levava prejuízo, né? Aí depois que a gente acatou fazer as nossas, graças a Deus, não teve mais problema. O custo de produção na pandemia veio mesmo foi com o preço dos insumos e das embalagens. E o ano passado, você tem uma noção, a embalagem era R$ 1, caixa, cumbuca e filme. Hoje é 2. Então teve um aumento de 100% no custo, né? Adubo, ano passado eu comprei adubo de R$ 68 o saco. Esse ano, o mesmo adubo, 168. Trobou mais 100%. Mesmo assim, o agricultor é considerado uma exceção no mercado, já que a pandemia afetou a produção da fruta. Os preços das mudas importadas e dos defensivos agrícolas elevaram o custo do plantio. O setor de hortaliças, como um todo, vem passando uma crise de muitos tipos de impactos, né? Não somente o dólar foi aquilo que mais impactou, porque boa parte dos produtos são importados, né? Então são cotados em dólar, os insumos, embalagens e a própria muda importada de dias neutros também são cotadas em dólar, então teve um impacto muito grande na cultura do morango, né? E o outro grande problema com a pandemia foi o fechamento dos restaurantes, né, e lanchonetes, que tem um consumo muito grande da fruta, e isso teve um impacto diretamente na cultura. Segundo o gerente da Emater de Braslândia, o morango é uma das culturas que apresenta carência no cultivo de mudas. Isso porque a demanda é muito maior que a área plantada no Brasil. Por isso, há necessidade de importação. A qualidade da muda nacional também é inferior. Tem produtores que fizeram replantio, 2 replantios, devido à qualidade da muda não ser muito boa. Tem uma demanda e tem alguns produtores já se organizando para produzir a muda na própria propriedade. No caso do agricultor familiar, que requer uma quantidade de mudas menor e até mais indicado,
daria para se produzir isso na propriedade. O DF tem cerca de 230 produtores de morango, entre convencionais e orgânicos, dos quais 88% são agricultores familiares. 67% estão aqui nessa região, considerada ótima para o plantio por causa da altitude. Esse ano, a colheita no Distrito Federal deve somar quase 6.000 toneladas. O morango ele tem duas épocas distintas de cultivos, né? Isso depende muito em função da variedade e o tipo dessa variedade. As cultivares de dia curto são plantadas agora, no mês de março, né? Passou agora há pouco, mês de março, abril, e tem um início de colheita em mês de junho, e se prolonga até outubro, mais ou menos, depende também do regime de chuvas. Esse fruto também gera renda, cerca de 1.500 empregos. Só o Cristiano contrata na época da safra mais de 100 trabalhadores. Por aqui, a colheita da primeira florada está quase no fim, mas olha a segunda brotando e o morango já começa a amadurecer, deixando o produtor ainda mais otimista.